E passa pela identificação do desejo dominante do sonhador. Constantino ansiava ardentemente a tomada de Roma para começar a unificar o império conflagrado. Às portas da capital do mundo, ele necessitava mais do que nunca do furor místico de suas legiões. O sonho expressou, portanto, aposta no caminho arriscado e ainda assim mais provável para a vitória, um oráculo baseado não na certeza do sucesso, mas nas suas melhores chances. O mesmo pode ser dito de Touro Sentado. Seu sonho indicava a alta probabilidade de um evento que em outras circunstâncias seria improvável. A invasão rápida de território inimigo quase desconhecido, seguida do ataque surpresa contra um grande acampamento indígena, parece uma tática suicida. Entretanto, essa mesma tática foi implementada com grande êxito por diversos comandantes militares americanos nas guerras contra os índios, como o coronel John Chivington no massacre de Sandy Creek em 1864, o general Ranald Mackenzie no ataque ao Canyon Pálido em 1874, e o próprio Custer na Batalha do Rio Azita em 1868. Os aricaras chamavam Custer de pantera rastejante que vem à noite. Entre os Crows, o general era o filho da estrela da manhã que ataca ao amanhecer. O vale do rio Little Bighorn se localizava em território altamente contestado. Para os Lakotas e Cheyennes, a região das Black Hills era um Passapa, as montanhas sagradas pertencentes a seus povos por gerações. Mas os Crows também reivindicavam as terras, com base no Tratado de Laramie de 1851, que era sistematicamente desrespeitado pelos mineradores e colonizadores brancos atraídos pela descoberta de ouro nas montanhas do oeste, bem como pelos Lakotas e Cheyennes, que simplesmente não o reconheciam. Com tantas disputas territoriais, em plena corrida do ouro e com o anúncio feito em 1874 por Custer de novas jazidas do metal precioso nas Black Hills, não era difícil prever o comportamento exacerbadamente agressivo dos soldados americanos, violentos, impulsivos, ansiosos por riquezas e incapazes de ouvir. Era razoável e até lógico prever um ataque imprudente. Touro Sentado desejava ardentemente unificar o heterogêneo e fragmentado conjunto de guerreiros reunidos no Little Bighorn para defender o território. Era possível sonhar com uma vitória completa. O sonho de Touro Sentado foi uma expressão dessa probabilidade. Avaliar o sucesso do sonho premonitório de Touro Sentado depende do intervalo de tempo considerado. No verão de 1876, o sonho pareceu a expressão de um destino manifesto do povo das pradarias, um sinal claro da proteção do grande espírito contra os belicosos invasores. Touro Sentado e Cavalo Louco experimentaram o gosto de conseguir aquilo em que tantos outros povos indígenas fracassaram: barrar a invasão. O domínio do combate montado permitiu aos Lakotas sonhar com a vitória sobre o invasor de uma forma que nem os Incas nem os Aztecas passaram perto de conseguir. Com seus mustangues ariscos, flechas certeiras, escassas armas de fogo e mística coragem, os Lakotas jogaram contra os brancos a sagacidade da raposa, a audácia do urso e a sabedoria do texugo. Mas poucos meses depois da Batalha de Little Bighorn, sob rigoroso inverno, foi a mão pesada do grande pai branco em Washington que se fez sentir dolorosamente. Se Nuvem Vermelha venceu a primeira guerra dos Lakotas contra os brancos, Touro Sentado venceu a última, pois tudo que veio depois foi a desgraça de seu povo. O Congresso americano respondeu à derrota humilhante de Custer com a Lei de Dotações Indígenas, que cortou todas as rações alimentares até que terminassem as hostilidades e que as Black Hills fossem definitivamente cedidas. Passapa foi invadida por grandes contingentes militares deslocados para derrotar a insurreição. Enregelados, fustigados e famintos, muitos indígenas pereceram ao longo de um inverno duríssimo. Menos de um ano após a Batalha de Little Bighorn, na primavera de 1877,
Os principais chefes Lakotas e Cheyennes do norte já haviam se rendido. Em maio, Cavalo Louco se entregou e Touro Sentado fugiu para o Canadá com centenas de seguidores. Em setembro, sob custódia, Cavalo Louco foi assassinado por um soldado. O sonho de Touro Sentado teve perfeita validade premonitória no dia da batalha, com consequências aparentemente auspiciosas para os índios por algumas semanas, seguidas por um verdadeiro pesadelo. Após anos de fome nas pradarias geladas do Canadá, desprovidas de bisões pela matança indiscriminada promovida pelos caçadores de pele com seus rifles de longa distância, Touro Sentado e seu povo regressaram aos Estados Unidos e se renderam, aceitando viver dentro de uma reserva. Mesmo velho derrotado, Touro Sentado continuou a ser um estorvo para as autoridades, viajando pelos Estados Unidos como estrela dos shows do Velho Oeste de Buffalo Bill, sempre disposto a declarar publicamente sua avaliação sobre a deplorável civilização branca. Ficava chocado com a abundância de pessoas sem teto nas ruas das grandes cidades e foi visto dando esmolas a mendigos famintos. Em 1890, aos 59 anos, foi preso e assassinado sob custódia, atingido por tiros disparados por policiais indígenas. Em retrospectiva, o sonho de Touro Sentado não teve nenhuma validade para além daquele dia fatídico no Vale do Rio Little Bighorn. Mirando a trajetória ameríndia em perspectiva, da chegada de Colombo até nossos dias, os sonhos dos Lakotas não tiveram destino diferente dos sonhos comanches, mapuches, mundurucus, guaranis. A lista é longa. Já o sonho premonitório de Constantino resistiu solidamente ao tempo. O Império Romano se manteve cristão por quase toda sua existência posterior. A cristandade se espalhou pelo globo, e hoje 2,2 bilhões de pessoas, mais de 30% da população total da Terra, se dizem cristãs. Se o Papa Francisco tiver sucesso em sua modernização da Igreja, com a ordenação de mulheres e o acolhimento dos homossexuais, é possível que a Igreja dure mais 1000 anos. É claro que nada disso estava nos planos de Constantino. Afinal, é impossível prever o futuro longínquo muito além do próprio contexto histórico. Provavelmente o desejo do imperador era apenas entusiasmar suas tropas e derrotar o inimigo do dia. O oráculo probabilístico evoluiu no contexto da sobrevivência cotidiana. Mas sobrevivência de quem? Terá Constantino realmente sonhado com o símbolo cristão, ou teria o sonho sido forjado por ele, ou por seus biógrafos, com intuitos militares, religiosos e políticos? Essa questão diz respeito tanto à imperfeição do registro histórico quanto à inconfiabilidade intrínseca do relato onírico, que se presta a todo tipo de uso secundário. A história é cheia de exemplos em que relatos de sonho foram usados para fins políticos. Públio Cornélio Cipião Africano, um dos maiores generais de todos os tempos, vencedor da Segunda Guerra Púnica contra Cartago, ascendeu ao poder ainda bem jovem graças à manipulação política de relatos oníricos. Nas eleições para edil em 213 a.C., o irmão de Públio era candidato. Como este não parecia ter muito apoio popular, Públio relatou à sua mãe 2 sonhos proféticos em que ambos os irmãos eram eleitos. A mãe abraçou a suposta revelação com fervor e apoiou a candidatura de Públio através de sacrifícios aos deuses e da entrega ao filho de uma toga branca. Públio foi aclamado no fórum ao lado do irmão e ambos foram eleitos. Públio continuou a espalhar que os deuses falavam diretamente com ele em sonhos, manipulando tal crença em momentos decisivos de sua trajetória. O historiador grego Políbio deixou testemunha do uso calculado que Públio fazia das crenças religiosas. Não devemos acreditar que Públio entregou a sua própria pátria a um império, como fez, guiado por sugestões de sonhos e presságios. Pelo contrário, uma vez que acreditava que a maior parte dos homens não aceita com facilidade o que é extraordinário nem tem a coragem de enfrentar perigos sem o beneplácito dos deuses,
Públio garantiu que os homens sob seu comando fossem os mais corajosos e prontos para enfrentar empreendimentos arriscados, convencendo-os de que seus planos eram inspirados pelos deuses. Cipião africano manipulou a crença nos sonhos para galgar os escalões da administração romana. Os sonhos de Júlio César parecem ter sido apropriados a posteriori. Plutarco relatou um sonho impressionante que Júlio teria tido pouco antes de cruzar o rio Rubicão e penetrar a Itália com uma única legião, desafiando ordens expressas do Senado para não se aproximar com as tropas vitoriosas na campanha da Gália. Essa invasão do próprio território foi o início de uma irresistível tomada de poder, que Júlio exerceu sucessivamente através dos cargos de tribuno, ditador e finalmente cônsul. Segundo Plutarco, Júlio César teria sonhado fazer sexo com a própria mãe na véspera de cruzar o Rubicão, ato inicial de um processo que culminou na destruição da República e na criação do Império. Embora inicialmente a reação de Júlio ao próprio sonho tenha sido de constrangimento, adivinhos logo produziram uma interpretação extremamente auspiciosa. O grande homem literalmente se preparava para possuir sua terra-mãe. Ocorre que o mesmo sonho foi relatado por Suetônio como tendo ocorrido 18 anos antes, quando Júlio tinha 33 anos e era questor na Espanha. O sonho teria ocorrido depois de Júlio visitar o templo de Hércules e lamentar-se diante de uma estátua de Alexandre Magno, que conquistou o mundo antes de morrer aos 33 anos, por não ter até então conseguido fazer nada parecido. A discrepância entre os relatos de Suetônio e Plutarco sugere a despudorada manipulação política de relatos oníricos para a construção de uma biografia. Ambos os escritores usaram e abusaram dos sonhos como suposta causa de importantes eventos históricos. No caso da cópula materna de Júlio César, é mais provável que tenha sido Plutarco o manipulador, ao atribuir o sonho ao momento histórico em que seria mais impactante. Com que propósito teria sido feita essa manipulação? Favorecer Júlio César na demonstração de um destino anunciado? Ou mostrá-lo como um homem sem escrúpulos capaz de tudo? Ou ainda, simplesmente, apimentar o enredo de uma narrativa já saborosa? Plutarco costumava atribuir aos sonhos múltiplos significados, o que lhe permitia delinear com mais liberdade os traços característicos dos biografados. Talvez a pergunta mais relevante a fazer seja outra: o que tem os sonhos de tão fantástico que a eles pode ser atribuída qualquer crença? Como evoluiu esse oráculo cego mas, ainda assim, tão direto e certeiro quando convém? A gênese cultural do oráculo. Façamos uma retrospectiva rápida. Há centenas de milhões de anos os sistemas nervosos se tornaram capazes de lembrar o que ocorre ao organismo como um todo. Isso permitiu que eles evoluíssem no sentido de simular, na vigília e em tempo real, o futuro mais provável no que concerne às necessidades fundamentais do indivíduo. A capacidade de prever o futuro imediato fica evidente no sapo que pega mosquito em pleno voo por antecipação de seus movimentos. Mas o sapo muito provavelmente não tem consciência disso, no sentido de ter uma representação do eu capaz de comentar continuamente seus próprios sucessos e insucessos e assim criar uma narrativa da própria vida, aberta à edição da vaidade, orgulho, receio, ironia, compaixão ou objetividade fleumática. A despeito da existência de sono REM em répteis e aves, tudo indica que foi apenas nos mamíferos que se expandia o estado mental do sonho como espaço de trabalho ativo por muitos minutos do animal que dorme, capaz de simular as ações do eu sonhador sem despertar o corpo. Na medida em que realiza ou não o desejo dominante, a simulação onírica permite reforçar ou inibir comportamentos com base em seus prováveis efeitos no ambiente. Ao simular objetos de desejo e aversão, o sonho passou a representar ocasionalmente o que de fato acontecia. Esse oráculo biológico, cego para o futuro e clarividente quanto ao passado, mas mesmo assim capaz de simular futuros possíveis, é tão mais certeiro quanto menor o número de variáveis envolvidas e maior a relevância da predição.
Em outras palavras, o oráculo funciona melhor quando o número de futuros alternativos é restrito, mas a importância dos possíveis desfechos é grande. Mamíferos que têm muito sono REM, primatas, felinos, canídeos, se caracterizam por ocuparem posições elevadas na cadeia alimentar, seja por grande potencial de predação, tigre, seja por organização social cooperativa, chimpanzés, ou ambos, lobos. Animais que ocupam posições baixas na cadeia alimentar dormem menos e têm menos sono REM do que os predadores. É difícil dedicar muito tempo ao sono quando se é caçado. Além de sono REM muito longo, primatas, felinos e canídeos se caracterizam pela ocorrência, especialmente até a fase juvenil, de jogos com objetos e outros animais. Esses jogos, que identificamos de imediato com o comportamento humano da brincadeira, são simulações aumentadas da realidade, representações interativas de algo ausente como se estivesse presente. Se no sonho faz de conta a totalidade da experiência, nas brincadeiras da vigília, que tanto crianças quanto filhotes de leão adoram, a imaginação da realidade é apenas parcial. A grande capacidade de brincar e a maturidade do sistema nervoso ao nascimento se combinam para permitir aos mamíferos o treinamento seguro de muitas habilidades específicas que são perigosas na vida real. O filhote de tigre não aprende a caçar búfalos caçando búfalos, mas sim brincando de caçar com seus companheiros de ninhada. A imaginação é um espaço mental, protegido, particularmente útil para aprender habilidades arriscadas. Os filhotes dos mamíferos mais inteligentes e criativos são também os que levam mais tempo programando o cérebro, antes de expor-se aos riscos da vida adulta. A capacidade de imaginar nos deu uma decisiva vantagem evolutiva e está na origem da consciência humana. Uma área cortical essencial para a imaginação é BA10, no lobo frontal. Trata-se da maior área histologicamente bem definida do córtex cerebral humano, que sofreu acelerada evolução na história de nossa espécie, sendo proporcionalmente bem maior em humanos do que em outros símios. A área BA10 é necessária para realizar várias tarefas ao mesmo tempo, mantendo em espera atos imaginários que depois podem se tornar reais. A capacidade de imaginar nos permitiu expandir e aprofundar a simulação fidedigna dos estados mentais de vários outros indivíduos, uma capacidade bem desenvolvida nos primatas em geral, mas levada a extremos de sofisticação nos hominídeos. Imaginar com sucesso que os outros sentem e pensam depende de ter um modelo mental de cada pessoa em particular, uma representação dinâmica das imagens e ações típicas daquele indivíduo, com probabilidades de ocorrência definidas pelas experiências pregressas com aquela pessoa. Isso deu aos bandos de primatas bípedes uma articulação sem precedentes do comportamento grupal, tão importante na caçada quanto na fuga. Levando às últimas consequências essa conjectura evolutiva, a gênese do oráculo da noite deve ter ocorrido em 3 etapas distintas. Num primeiro momento ocorreu a evolução de mecanismos eletrofisiológicos e moleculares capazes de promover a reverberação das memórias e seu armazenamento de longa duração, através do sono de ondas lentas e do sono REM, respectivamente. A promoção da reestruturação de memórias depende da interação desses mecanismos e deve datar da mesma época. Considerando o que sabemos sobre os animais atualmente existentes, é quase certo que isso aconteceu bem no início da evolução dos vertebrados terrestres, há cerca de 340 milhões de anos. Em razão do funcionamento desses mecanismos, ao despertar do sono o animal estava mais adaptado ao ambiente, de forma inconsciente mas eficaz. Num segundo momento, possivelmente no início da evolução dos mamíferos há 160 milhões de anos, evoluiu o prolongamento do sono REM por muitos minutos, chegando em algumas espécies a durar 300 vezes mais do que em aves ou répteis. Isso criou as condições para a ativação elétrica de longas sequências de memórias, substratos biológicos dos enredos oníricos.
O oráculo começou a tomar forma, pois a reverberação de memórias durante o sono REM reflete tanto as experiências já vividas quanto as desejadas. Nessa segunda etapa, compartilhada por todos os mamíferos em maior ou menor grau, o oráculo ainda era inconsciente, mas seu impacto na vigília tornou-se potencialmente grande, por causa das lembranças da realidade onírica carregadas para o interior da vigília. O sonho dos mamíferos, em contraste com o de pássaros e répteis, tornou-se um espaço mental para fusão, fissão e evolução de memes, um caldeirão de recombinações simbólicas capaz de verdadeiramente simular futuros possíveis. Nas palavras do neurocientista Jonathan Wilson, embora os sonhos não tenham sido projetados para ser lembrados, são a chave para quem somos. Esse estágio do funcionamento mental corresponde ao conceito de consciência primária, definido pelo biólogo norte-americano Gerald Edelman, 1929 a 2014, Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1972 por suas descobertas fundamentais sobre a estrutura química dos anticorpos, convertido, na segunda metade de sua carreira, em influente neurocientista. A consciência primária é a representação mental do agora, com suas sensações, percepções e emoções passageiras, plenamente alerta ao tempo presente, mas com acesso apenas difuso ao passado e ao futuro. É o modo de funcionamento mental prevalente entre os mamíferos, estrutural e comportamentalmente muito diversos, mas todos providos de circuitos neurais para percepção sensorial, ação motora e processamento de memórias de curto prazo. Esses circuitos também incluem a DMN, cuja ativação é crucial para a experiência do sonho. Edelman postulou que o cérebro é o produto dinâmico de uma constante competição entre grupos de neurônios e suas sinapses, que são positiva ou negativamente selecionadas segundo a experiência com o meio. Essa visão recebeu o nome de darwinismo neural, sendo francamente inspirada em mecanismos análogos aos que atuam no sistema imunológico e nas interações ecológicas. Para Edelman, o cérebro era mais parecido com uma selva do que com um computador. Um aspecto importante dessa concepção do sistema nervoso é que os neurônios competem entre si por acesso à atividade neural e por substâncias necessárias ao metabolismo. Cria-se assim a base para enxergar o desenvolvimento e o amadurecimento do sistema nervoso como produtos da competição entre distintas populações neurais. Daí para a noção de que os pensamentos também competem entre si um pulo. Na concepção de Edelman, os outros animais são desprovidos da consciência secundária que nos caracteriza, um modo de funcionamento mental baseado na interação de representações de si e dos outros para gerar simulações contrafactuais, futuros alternativos possíveis ou prováveis. Essa habilidade nos permite ir muito além do presente, pois podemos não apenas passar pela experiência, como planejá-la e avaliá-la continuamente. Se a imaginação é um sonho direcionado pela evolução consciente mas de baixa intensidade, um sonho desperto mantido tênue pela barragem de percepções, o sonho propriamente dito pode ser muito mais intenso, mesmo sem ser direcionado pelo desejo consciente. Mas afinal, o que é a consciência? Em busca de compreender os mecanismos que geram a experiência consciente, os neurocientistas franceses Stanislas Dehaene, Lionel Nakache e Jean-Pierre Changeux realizaram uma série de experimentos extremamente reveladores que se tornaram clássicos. Eles mostraram que quando uma pessoa é estimulada com imagens muito tênues, no limite entre a percepção e a não percepção, o que determina se uma imagem específica será vista conscientemente ou não é o espalhamento da ativação neuronal para regiões bastante distantes da região de entrada de informações no córtex cerebral. Durante os primeiros 200 milissegundos após o estímulo, o processamento neuronal ocorre em redes de processamento espacialmente restritas, bem específicas da modalidade sensorial do estímulo, visão, audição etc. No intervalo de tempo seguinte, chegando a quase um segundo depois do estímulo,
A ativação pode diminuir até desaparecer ou, ao contrário, espalhar-se. Quando desaparece, a imagem nunca chega a ser conscientemente percebida, e dizemos que o estímulo foi subliminar. Entretanto, quando ocorre o espalhamento da atividade por praticamente todo o córtex cerebral, a imagem passa a ser percebida conscientemente. Curiosamente, em pacientes esquizofrênicos o processamento subliminar está preservado, mas o acesso consciente é reduzido. Entre as várias teorias que tentam explicar a consciência, a hipótese do espaço neuronal global, formulada pelo neurobiólogo holandês Bernard Baars e estendida por D.N. Nakashi e Changelkis é que explica a maior quantidade de achados experimentais. Segundo essa teoria, a experiência consciente corresponde à ignição de um vasto circuito de neurônios distribuído por todo o córtex, correspondendo a uma transição de múltiplos processamentos isolados em paralelo para um único processamento global, em que todas as partes têm acesso a informações do todo. O conceito emula as grades computacionais desenvolvidas a partir dos anos 1990, em que máquinas conectadas remotamente podem compartilhar informações e realizar processamento cooperativo, recrutando outras máquinas segundo sua disponibilidade. No cérebro esse trabalho é realizado por neurônios das camadas mais superficiais do córtex, que possuem axônios extremamente longos, capazes de rapidamente disseminar a ativação. Quando o limiar de espalhamento cortical da atividade é cruzado e a consciência se instala, torna-se possível estabilizar qualquer objeto mental enquanto for necessário, através da retroalimentação de atividade neuronal que amplifica seletivamente as informações relevantes. Se a diferença entre pensamentos conscientes e inconscientes é o maior ou menor espalhamento cortical da atividade elétrica, como interpretar o fato de que durante o sono REM ocorre enorme espalhamento dessa atividade no córtex cerebral, bem mais do que se pensava até recentemente? Essa descoberta apoia a hipótese de que o sono REM teve um papel central na passagem da consciência primária para a secundária. Foi um trajeto evolutivamente longo, pois há mais coisas em comum entre um polvo e um leopardo do que entre esses animais e nós. Ainda que sejamos muito mais próximos de um mamífero que de um molusco, nosso software mental difere de todos eles pela presença da consciência secundária. Falar e ouvir. As definições de Edelman para consciência primária e secundária são essencialmente as mesmas propostas por Freud entre 1900 e 1917, em associação com os conceitos de id e ego, respectivamente. A influência psicanalítica não foi acidental nem inconsciente, a despeito do enxovalho sofrido por Freud no ambiente biomédico. Isso é atestado na dedicatória de Brightshire, Brilhante Filho, importante obra de Edelman publicada em 1993, à memória de dois pioneiros intelectuais, Charles Darwin e Sigmund Freud, com muita sabedoria, muita tristeza. Darwin explicitou nossa continuidade evolutiva com os outros animais, inclusive nas emoções. Freud observou que a passagem da consciência primária e secundária ocorre sobretudo através da verbalização, isto é, na passagem da representação das coisas para a representação dos nomes das coisas, da imagética semântica. O Evangelho segundo João afirma que no início era o verbo de onde afinal vieram as palavras. Ainda que a comunicação vocal seja amplamente disseminada entre vertebrados terrestres, apenas grupos muito específicos de animais conseguem aprender os signos usados nessas interações. Chimpanzés livres na natureza produzem complexas misturas de sons e gestos que pouco a pouco a ciência começa a desvendar. Em cativeiro, nossos primos mais próximos aprendem a usar signos arbitrários para se referir a dezenas de objetos e ações diferentes, expandindo enormemente sua capacidade de comunicação com os seres humanos. No entanto, alguns céticos argumentaram que isso não representa uma verdadeira comunicação simbólica,
mas sim uma comunicação funcional baseada na aprendizagem das contingências específicas do cenário experimental. Estudos de campo clássicos sobre a comunicação espontânea dos macacos verdes, Cercopithecus aerops, nossos primos distantes nas savanas africanas, foram os primeiros a mostrar que não há razão para duvidar da presença de símbolos fora da espécie humana. Macacos verdes apresentam naturalmente 3 tipos de chamados de alarme, que correspondem à presença de predadores terrestres, aéreos ou rastejantes. Ao ouvir os chamados de alarme proferidos por um adulto, outros adultos reagem prontamente para se proteger, escondendo-se acima das árvores no caso de predadores terrestres, abaixo das árvores no caso de predadores aéreos, ou afastando-se com um salto para rastrear o chão ao redor, no caso de serpentes. Macacos verdes adolescentes são capazes de emitir as mesmas vocalizações, mas fazem isso fora do contexto adequado, não produzindo nenhuma reação de fuga nos adultos. Experimentos de campo demonstraram que o sistema de alarmes dos macacos verdes preenche os critérios de símbolo no sentido estritamente semiótico do termo, tal como concebido há mais de um século pelo filósofo e matemático norte-americano Charles Sanders Peirce, 1839 a 1914. Na semiótica de Peirce, o interpretante de um signo é informado a respeito do objeto correspondente de acordo com 3 e apenas 3 possibilidades de representação: ícone, índice ou símbolo. Ícones informam por similaridade com o objeto, índices informam por contiguidade espaço-temporal com o objeto, e símbolos informam por convenção social. Para informar o objeto leão usando apenas um ícone seria necessário mostrar uma foto, filme ou desenho de um leão, ou tocar seu rugido, ou espalhar seu cheiro. Para usar exclusivamente um índice, seria necessário apontar para um leão. Para usar somente símbolos, poderíamos falar ou escrever Ngonyama, Libax, Simba, Leone, Leon ou Leão, respectivamente nas línguas Xhosa, Somali, Swahili, espanhola, inglesa e portuguesa. Enquanto ícones e índices de leão são de compreensão geral e possuem algo que de intrinsecamente leonino, os símbolos podem ser totalmente arbitrários e funcionam apenas entre as pessoas que compartilham o código para decifrá-lo. O sistema de comunicação vocal dos macacos verdes africanos é um exemplo bastante nítido do uso de símbolos em animais diferentes do ser humano. Nos macacos jovens observa-se um aprendizado gradual do contexto de uso adequado das vocalizações, através de múltiplas repetições do pareamento entre estímulo visual, olfativo do predador e estímulo auditivo dos chamados de alarme emitidos por indivíduos maduros e vigilantes, seguidas da fuga do bando. Os alarmes pareados com predadores específicos inicialmente funcionam como índices de suas presenças. Mas com o tempo e através de muitas repetições, os jovens pouco a pouco introjetam a convenção social dos mais velhos para interpretar os alarmes. E então acontece a passagem para o simbólico. Já não é necessária a imagem ou o cheiro do predador para que o animal busque abrigo, um aviso vocal é suficiente. Isso foi demonstrado em estudos de campo clássicos realizados há 4 décadas pelos etologistas norte-americanos Dorothy Cheney e Robert Seifert, professores eméritos da Universidade da Pensilvânia. Usando alto-falantes para reproduzir chamados de alarme em plena savana africana, Cheney e Seifert documentaram que macacos verdes adultos reagem corretamente de acordo com o tipo de vocalização apresentada, mesmo sem a presença de qualquer predador. Esse fato demonstra a natureza simbólica dessa comunicação, pois o significado é transmitido na ausência do objeto. Desde a descoberta inicial em macacos verdes de chamadas simbólicas para alertar contra predadores, publicada em 1980, sistemas de alarmes semelhantes foram encontrados em outros primatas africanos, como macacos de Ana, macacos de Campbell e chimpanzés, além de uma grande variedade de espécies não primatas,
incluindo mangustos anões, cães de pradaria, esquilos, galinhas e suricatos. Além disso, golfinhos nariz de garrafa são capazes de aprender a interpretar gestos humanos como símbolos das partes de seus próprios corpos. Simulações computacionais de criaturas artificiais representando as interações de presas vocalizadoras com predadores de 3 tipos, terrestres, rastejantes e aéreos, sugerem que o código que atribui significado específico a cada tipo de chamado surge espontaneamente em populações providas de múltiplas vocalizações, através de variações aleatórias do pareamento estímulo-vocalização que acabam por se estabelecer e manter no longo prazo. Porém, isso só ocorre quando a proporção entre presas e predadores é grande o bastante para que a população de presas sobreviva tempo suficiente para disseminar o código referencial. Argumentos, narrativas e consciência. O uso de símbolos não é, portanto, exclusivamente humano. A comunicação referencial em diversas espécies não humanas corresponde na semiótica persiana ao conceito de símbolo dicente, que funciona como um índice porque seu objeto é um geral interpretado como um existente. Pela repetição do índice na presença física do predador existente, eventualmente forma-se a memória da associação entre vocalização e predador, que permite evocá-lo simbolicamente mesmo em sua ausência geral. No âmbito da semiótica, o que distingue a linguagem humana dos sistemas de comunicação de outras espécies é nossa incrível capacidade de concatenar símbolos a outros símbolos, criando cadeias potencialmente infinitas de representação da representação da representação, correspondendo a um símbolo composto que Peirce chamou de argumento. Embora inúmeras espécies animais usem vocalizações sequenciais para se comunicar, existem poucas evidências de atribuição de significado à ordem das vocalizações. A capacidade de gerar argumentos complexos pela combinação de vocalizações mais simples parece ser extremamente rara e talvez exclusivamente humana, se não contarmos os exemplos de sufixos e outros modificadores sequenciais encontrados em animais africanos, como pássaros aragateiro e alguns primatas, inclusive o chimpanzé. O desenvolvimento paulatino do nosso repertório de vocalizações icônicas, onomatopeias, indiciais, pronomes demonstrativos, e simbólicas, substantivos, verbos, levou centenas de milhares de anos em lenta evolução, até nos converter nos mais temíveis predadores do planeta. Não foram dentes e garras superiores que nos conferiram esse posto, mas sim nossa comunicação eficaz, nossa organização social e nossas armas. A caçada em bando com lanças e flechas exigia excelente coordenação à distância, que nossos ancestrais realizavam através de vocalizações e gestos. O papel da linguagem na evolução humana é inegável, mas é óbvio que ainda faltam muitas peças desse quebra-cabeça até compreendermos o percurso acelerado pelo qual repertórios simbólicos muito restritos em seus significados deram origem à explosiva riqueza referencial das línguas atuais. De leão e zebra até nomes próprios como Enduana, de verbos simples como andar até palavras como porquê, alma, zero e internet. Transcorreu uma enormidade de processos mentais comprimida num intervalo de tempo bastante curto em comparação com a evolução anatômica da espécie. A passagem do mundo dos ícones e índices para o uso dos símbolos arbitrários e seus sofisticados argumentos correspondeu à atribuição de peso cada vez maior e opinião alheia. Não é preciso ver o leão, basta escutar a vocalização emitida por quem o viu. O significado dos signos tornou-se cada vez mais dependente do consenso social, criando uma sobrevalorização humana das crenças coletivas. Foi o princípio da capacidade de simular e predizer os estados mentais de outros indivíduos, aquilo que em jargão neurocientífico chama-se teoria da mente. O salto cognitivo da linguagem simbólico-argumental mudou para sempre nossa interação com o mundo, alterando radicalmente nossa relação com o sonhar.
Em algum momento do Paleolítico surgiu o relato das experiências vividas pelas pessoas, tanto na vigília quanto no sonho. O que antes era uma experiência estritamente privada, capaz de influenciar as emoções e atos do sonhador sem que ninguém mais pudesse saber ou entender, paulatinamente passou a constituir uma experiência grupal. A reunião em torno do fogo para compartilhar experiências da vigília e do sonho gradativamente alavancou a expansão do vocabulário, o crescimento da empatia e o início da memorialização da trajetória do grupo, a partir das crônicas de realizações dos antepassados. Os memes se tornaram cada vez mais longos e complexos, formando vastos conglomerados de memórias que incluíam representações cada vez mais rebuscadas de eventos passados e futuros, de palavras novas e de pessoas já falecidas. Essa foi uma condição fundamental para o surgimento do conceito de linhagem familiar, base afetiva da linha do tempo que relembra a origem do clã. Aqui chegamos enfim ao terceiro momento crítico para a erupção de nossa consciência, o nascimento de um novo universo mental envolvido não apenas com o presente, mas com o passado e o futuro, habitado pelos ancestrais e por espíritos de animais muitíssimo perigosos mas muito saborosos, seres desejados e temidos, abatidos ou por abater, capazes de mobilizar a atenção de nossos ancestrais a ponto de serem obsessivamente retratados nas pinturas rupestres. Quebrando pedras. Todo animal tem como horizonte de futuro a próxima refeição, o próximo ataque do predador, o próximo acasalamento. Mas os hominídeos deram um salto quando começaram a operar com pensamentos sobre pensamentos, a usar objetos mentais como ferramentas para operar sobre outros objetos mentais e assim simular não apenas a realidade, mas sua ação sobre ela. Antecipando os movimentos de grandes herbívoros migratórios no curso das estações do ano, as caçadas paleolíticas muitas vezes envolviam o encurralamento dos animais ou sua condução temerária até serem empurrados para a morte nas bordas de falésias. Também foi a capacidade de imaginar o futuro e recombinar objetos mentais que permitiu o desenvolvimento da tecnologia da pedra lascada que permitia confrontar, abater, limpar e cortar a caça. O trabalho extenuante de construir armas de pedra exige ao menos 4 tipos de coisas imaginadas: o formato desejado da pedra, o movimento do corpo necessário para atingir esse formato, o movimento do corpo necessário para matar com tal arma e o efeito final de tudo isso, alimentação do grupo. A atividade de coleta de vegetais, moluscos e insetos também exige imaginar como encontrá-los e retirá-los de seus invólucros ou tocas. Macacos prego usam pedras para quebrar cocos. Gravetos são usados como ferramentas por todos os símios, bem como por corvos. Golfinhos usam esponjas. A novidade que apareceu na linhagem humana foi o acoplamento sucessivo de ferramentas, a polimáquina. Inicialmente esse processo foi lento, e o acúmulo cultural de uma geração para outra, quase imperceptível. É difícil apreciarmos a descomunal extensão de tempo necessária para essa passagem, pois toda a história da espécie cabe numa nota de rodapé da pré-história. Das rudimentares pedras lascadas de tecnologia Oldoan, iniciada há cerca de 2,6 milhões de anos, até os machados de mão bifaciais que caracterizam a tecnologia Sheoliana, iniciada há cerca de 1,7 milhões de anos, coube uma imensidão de horas em que o acúmulo cultural entre gerações sucessivas foi quase nulo. Daí para a tecnologia mousteriana, caracterizada pela elaborada produção de pontas afiadas e múltiplas superfícies cortantes, iniciada há cerca de 160 mil anos, foi despendida outra quase eternidade no trabalho duro de lascar pedras para obter ferramentas. Mas assim mesmo, apesar de tamanha inércia cultural, o avanço ocorreu. Formas de pensamento cada vez mais complexas foram evoluindo lentamente, transformando o viver humano para sempre. A descoberta de que as pinturas rupestres no interior das cavernas ocorrem em locais acusticamente distintos segundo o tipo de animal representado,
com atenuação dos sons no caso de predadores e amplificação dos sons no caso de presas com cascos, sugere uma sofisticada combinação de arte, técnica e magia para, através da manipulação dos ecos, motivar nossos ancestrais paleolíticos a empreender suas perigosas caçadas. Das primeiras pedras brutas de 3 milhões de anos atrás até as finas pontas encontradas pouco antes do advento da metalurgia, há cerca de 40 mil anos, transcorreu um longo processo de aquisição de movimentos manuais específicos, capazes de gerar superfícies cortantes, perfurantes e concussivas. Inúmeras vezes a cultura de grupos individuais se perdeu na escuridão da derrota para a predação e a escassez de alimentos. A persistência e aprimoramento da técnica ocorreram nas idas e vindas da transmissão cultural do Paleolítico, nos primórdios da catraca cultural humana. A otimização da tecnologia de pedra lascada levou cerca de 3 milhões de anos para acoplar-se a uma vara, transformando em lança. Deve ter sido enorme a dificuldade de estabilizar a pedra na ponta, tão firme a ponto de poder furar o couro resistente de um auroque, enorme ancestral dos bovinos extinto há menos de 500 anos. A invenção da lança e o desenvolvimento da comunicação verbal rica e flexível, capaz de organizar caçadas em tempo real, mas também de planejá-las, utilizando o relevo como parte de armadilhas produzidas por gritos, movimentos e fogo, levaram nossos ancestrais ao topo da cadeia alimentar. Os humanos se tornaram tão letais que sobrou pouco, hoje em dia, da megafauna do Pleistoceno. Depois que inventaram a lança, nossos ancestrais demoraram 400 mil anos para chegar a outra ferramenta revolucionária, em que pelo menos 3 elementos precisam funcionar juntos: o arco de madeira, a corda esticada e a flecha certeira. Quem terá tido essa ideia pela primeira vez? As evidências mais antigas remontam a pelo menos 10 mil anos atrás. Foi sonho noturno ou devaneio diurno? Nunca saberemos. O fato é que a ideia se espalhou rapidamente por quase todos os continentes. Recapitulando, a trajetória humana se caracteriza pela complexificação das ferramentas e dos estados mentais internos que as conceberam. Nesse longo trajeto desenvolvemos uma rica linguagem vocal baseada na geração de signos novos pela combinação e justaposição de elementos. O eu humano é muito mais transformador da realidade em seu entorno do que o eu dos outros mamíferos. Ainda que a capacidade de sonhar tenha criado as bases para alguma consciência do eu em diversas espécies, foi a capacidade de descrever as próprias experiências, advindas tanto da vigília quanto dos sonhos, para si mesmo e para os outros, que originou a narrativa de coesão do grupo, com seus eventos originais, repertório de histórias exemplares e comentários do cotidiano. A função do sonho como oráculo probabilístico data desse terceiro momento, há talvez centenas, talvez dezenas de milhares de anos, em que nossos ancestrais hominídeos se encontraram equipados com vastos conglomerados de memórias transmitidas de geração em geração, os memes. A experiência passou a ser herdada culturalmente na forma de representações das pessoas e dos saberes elas associados, por meio de relatos orais, cantos, imagens tumulares, estátuas e outros ícones. Foi a reverberação dessas representações durante o sono e depois durante a vigília que originou os sonhos divinatórios, cujos efeitos na realidade provinham tanto da reverberação intrusiva quanto da lembrança voluntária. Um estado mental capaz de simular a vida. A capacidade de sonhar, em paralelo com a vigília, possibilitou simulações imagéticas com escalas de tempo variadas e, o que é mais importante, desacopladas do aparato musculoesquelético, um espaço interno e oculto para o trabalho mental, capaz de simular conquistas de objetivos, situações e probabilidades de desfecho, com segurança e sem interferência no comportamento real, sem limites para a complexificação das relações naturais ou sociais envolvidas, sem limites para o horizonte de futuro considerado.
Aquilo que chamamos de comportamento intencional ou voluntário nada mais é do que um comportamento guiado a cada instante por simulações antecipatórias que permitem tomar decisões com base nos resultados esperados. Circuitos dorsais e ventrais no córtex cerebral implementam o fluxo incessante de atividade que integra e sustenta essas simulações. Quando esse processo funciona bem, gera comportamentos mais bem adaptados e portanto mais propensos a serem transmitidos de uma geração a outra. Como terá sido importante imaginar a semente germinar para começar a semear intencionalmente. Como terá sido importante imaginar as estações vindouras e as fases da lua para escolher o tempo de plantar e de colher. A fartura de ideias e bens materiais iniciou o reinado das pequenas necessidades. Os sonhos se tornaram simbolicamente mais ricos, mas o oráculo onírico passou a ter muito mais dificuldades para adivinhar o futuro imediato, justamente pela explosão combinatorial de possibilidades. Por outro lado, começaram a florescer os oráculos conscientes fundados nos relatos de sonho compartilhados e interpretados à luz do acúmulo cultural já existente. A tomada de consciência dos conteúdos oníricos permitiu a nossos ancestrais construir modelos do mundo visível e invisível, a fim de tentar reduzir os erros de previsão do futuro. É importante lembrar que a reverberação elétrica é intrinsecamente ruidosa e os circuitos neurais operam com associações de diversos tipos, inclusive simbólicas. Por isso o conteúdo manifesto de um sonho raramente é igual ao seu conteúdo latente. Isso faz com que sejam raros os sonhos de interpretação direta e inequívoca, e frequentes os sonhos indiretos e ambíguos. À medida que a cultura se desenvolvia, com o crescimento do léxico e a elaboração de memes cada vez mais ricos e diversificados, o escopo da vida se expandia, e o oráculo onírico precisava considerar uma quantidade cada vez maior de variáveis. Por outro lado, o conteúdo que era inconsciente no momento do sonho podia ser rapidamente trazido para a consciência e compartilhado para elaboração coletiva pelos integrantes do grupo, podendo ser falado, resenhado, pintado, desenhado e, a partir de 4,5 mil anos atrás, registrado em palavras escritas. Foi nessa terceira etapa que os sonhadores passaram a ter consciência do oráculo, puderam nomeá-lo e pedir revelações através dele. Foi somente nessa terceira etapa que o sonho se tornou objeto central não apenas da atenção humana, mas também da sua comunicação. Foi através das narrativas sobre o passado e o futuro que acumulamos e disseminamos a cultura humana, essa maravilha monstruosa e franca evolução. Imensa força do saber que nos tirou das cavernas em poucos milhares de anos e ameaça nos levar a Marte sem que tenhamos ainda aprendido a habitar nosso próprio planeta em paz. E entre todas essas narrativas, as mais valiosas, ansiadas e respeitadas foram sonhos com ancestrais, divindades e animais totêmicos. Criaturas da mente no hipocampo. Em que parte do cérebro estão representados tais seres sobrenaturais? O hipocampo recebe informações de múltiplos sentidos e desempenha um papel determinante na codificação de representações complexas. Embora já se tenha demonstrado a existência de representações do espaço e do tempo no hipocampo de roedores, bem como respostas específicas a outros indivíduos da mesma espécie, em seres humanos a questão é bem mais difícil de ser abordada, sobretudo pelos obstáculos práticos e burocráticos para se obter registros neuronais em humanos. A questão permaneceu enigmática até 2005, quando o neurocientista argentino Rodrigo Quian Quiroga, da Universidade de Leicester, fez uma descoberta fundamental em pacientes epilépticos. É comum internar esses pacientes por vários dias para monitorar sua atividade cerebral, a fim de mapear detalhadamente os focos epilépticos para que possam ser cirurgicamente removidos como o mínimo possível de dano neural. Aproveitando essa janela de oportunidade, Quiroga e sua equipe investigaram a atividade de neurônios do lobo temporal, que inclui o hipocampo, em pacientes estimulados com fotos de pessoas, animais,
objetos e edifícios. Os pesquisadores descobriram que uma parte das células registradas se ativava vigorosamente quando os pacientes eram estimulados com imagens de objetos e principalmente de pessoas ou personagens específicos, como Bill Clinton, Halle Berry, Luke Skywalker ou mesmo Bart Simpson. O fenômeno aconteceu apesar da grande variedade de posturas e vestimentas nas imagens, bem como da multiplicidade de elementos complementares. Além disso, também era possível evocar as respostas preferenciais através dos nomes dos personagens, tanto escritos quanto falados. As células descobertas por Quiroga se mostraram capazes de aprender, tornando-se sensíveis a novos estímulos por associação com o estímulo favorito. Isso parece um mecanismo plausível para explicar a associatividade do fluxo de pensamentos em que uma imagem leva a outra e assim sucessivamente, através de caminhos bastante idiosincráticos. A pesquisa de Quiroga foi a primeira demonstração de que neurônios do lobo temporal humano podem ter sua atividade vinculada a pessoas específicas, reais ou fictícias. Os resultados sugerem a existência de um mecanismo sofisticado para representar pessoas e objetos de forma ampla e flexível. O fato de que essas representações são invariantes a diferentes contextos de apresentação indica que possuem um grande grau de autonomia e consistência interna, configurando verdadeiras criaturas da mente. O lado de dentro também tem um lado de fora representado internamente. As diversas áreas corticais ativadas durante a imaginação participam da codificação das diferentes qualidades dos objetos imaginados, bem como da intenção de evocá-los. Em conjunto, esses circuitos hipocampo-corticais permitem recombinar memórias de forma flexível, para imaginar tanto passados alternativos como possibilidades do porvir. Algumas dessas mesmas regiões, notadamente o hipocampo e o córtex pré-frontal medial, são também ativadas durante o sono REM. O sonho habita a interface entre ontem e amanhã, com potencial para impactar fortemente o sonhador a cada despertar. É portanto plausível que a consciência propriamente humana, com sua imensa capacidade de narrar o passado para imaginar o futuro, derive de uma invasão da vigília pelo sonho. O primeiro espaço mental para a simulação de ideias deve ter sido o sonho, muito tempo antes de nossos ancestrais aprenderem a fazer isso acordados. A expansão gradual da capacidade de contar histórias e viajar mentalmente no tempo foi o combustível da explosão cultural humana nos últimos milênios. Diferentemente dos outros símios, que têm noção limitada da dimensão temporal, nossos antepassados se tornaram progressivamente mais capazes de prever a melhor hora para uma caçada, o melhor dia para a coleta de frutos, o melhor mês para plantar ou colher. O fato é que, em algum momento de nossa história recente, começamos a ser capazes de formular pequenas narrativas de futuro com base no passado. A capacidade de lembrar e relatar cadeias cada vez mais longas de pensamentos, acoplada à imaginação ativa que simboliza com facilidade, permitiu elaborar planos cada vez mais complexos com a simulação de cada vez mais variáveis, cada vez mais distante no futuro. A narração da existência humana foi expandindo a capacidade de memorização das pessoas, repertórios de memes cada vez mais ricos foram sendo construídos, e a cultura foi se fazendo e expandindo pelos relatos da vida e morte das pessoas. Necrofilia e civilização. Visto em retrospectiva, o percurso de macaco a homem teve muito de necrofílico. Ainda que a norma social do luto humano tenha variado amplamente no tempo e no espaço, a lamentação e a admiração diante da morte são comportamentos amplamente prevalentes em nossa espécie. Sua origem possivelmente remete aos antepassados comuns entre Homo sapiens e outros primatas, e talvez até muito antes, pois há descrições do fenômeno mesmo em elefantes e golfinhos. No entanto, são chimpanzés e gorilas que mostram com mais nitidez a hesitação e a tristeza envolvidas no ato de separar-se dos cadáveres de familiares.
Corpos naturalmente mumificados de bebês e crianças chimpanzés podem receber atenção materna por dias e até semanas após a morte, sendo transportados e cuidados como se estivessem vivos. As mães dividem com os filhos falecidos seu espaço no ninho e mostram angústia evidente quando separadas dos cadáveres. Mortes violentas de adultos costumam causar frenesi, enquanto o definhamento natural de indivíduos idosos pode ser acompanhado de cuidados pré-morte, inspeções frequentes